Olá, galerinha, bem-vinda ao canal Nick Silvério. Galerinha, hoje estamos na terceira aula do mini curso, onde a gente vai fazer montagem, calda, cortar fatias tamanho certo, tá bom? Então, vamos lá. Vocês viram aí que eu comecei pesando 400 gramas de água, que a gente vai fazer uma calda simples, fácil, econômica e rápido. Peguei ali 400 gramas de água filtrada. Se você não tiver água filtrada em casa, ferve ela, deixa esfriar em temperatura ambiente, pronto, resolvido. Fui adicionando ali o leite condensado. Você vai adicionar a gosto, tá? Fui adicionando ali a gosto. E perceba, fica um líquido bem branquinho, como se fosse leite, tá vendo? Água com leite condensado. Agora eu vou adicionar uma tampinha de essência de baunilha, para dar aquele tchan. E vou adicionar agora 2 colheres de Nescau. A gente vai fazer uma caldinha aí de chocolate, porque a nossa massinha que a gente vai molhar é de chocolate. Então, é uma calda fácil, simples, econômica e top, tá? Tem uma durabilidade ótima, não é uma calda que estraga com facilidade, que azeda, tá bom? Top mesmo. Coloquei mais um pouquinho de leite condensado, ó. Eu tinha experimentado, tá? Aí eu resolvi colocar mais um pouquinho de leite condensado. E pronto, aí temos 400 gramas, então, de calda maravilhosa pra gente molhar o nosso bolinho. Fica extremamente divina, tá, gente? Aí eu tenho esses potinhos, gente, de ketchup. É bem baratinho, acho que eu pago R$3,50 nesses potinhos. Pra você ter uma facilidade melhor na hora de molhar seu bolo. Mas se você não tiver, bota dentro de um copinho e vai molhando com a colher mesmo, tá? Aí eu peguei minha balança e eu vou pesar 100 gramas de calda. Então, assim, o bolo que a gente vai rechear, ele tem 4 discos de massa, certo? Então, eu vou utilizar 100 gramas de calda para cada disco. Por isso que eu tenho 400 gramas de calda ali. Eu faço isso no meu dia a dia? Não. Eu tô fazendo isso para mostrar para vocês, que assim vocês têm uma base certinho. Eu faço a olho. Eu vou colocando dentro do potinho e vou molhando, tá bom? Já tô acostumada. Agora vamos para o corte das fatias correta. Eu tenho aí um cortador e perceba que ele já vem com umas marcaçãozinha dele. Olha ali, ó. Eu vou pegar uma faca para vocês verem melhor. Tá vendo? Ele vem com as marcaçãozinha dele. O que que eu faço? Eu corto o meio entre as marcaçãozinhas. Então, tem uma marcaçãozinha ali e eu corto o meio, tá vendo? Pra me ter mais opção de colocar a altura. Tá vendo? Bem no meio aí, ó, entre as duas marcações. Então, eu tenho várias marcaçãozinhas, porque aí ele vem com uma marcação específica. Então, como eu corto ali o meinho, me dá mais marcação ainda. Eu consigo colocar o tamanho certinho que eu quero, tá bom? Então, fica uma dica aí pra vocês fazer. Agora, como que você faz? Você coloca ali uma medida no seu cortador e você vai medir com uma fita, né, com uma régua. Então, eu quero todas as camadas de 2 centímetros. Então, você vai medir 2 centímetros para poder cortar seu bolo, ó. Todas as camadas ali daria 2. Esse bolo tem 8 centímetros de altura. Então, eu calculei. Então, 4 camadas vai dar 2 centímetros cada disco. Então, eu vou medir com 2. Você vai fazer isso? Ah, Nick, mas aí eu quero com 2,5. É só você aumentar um pouquinho lá o cortador, uns meio centímetros. E olha só, aí tem 2,5. Todas as suas camadas sairia com 2,5. Mas aí eu quero menor ainda, eu quero com 1,5. Tem muita gente que utiliza 1,5. É só você diminuir. Vai diminuindo ali no cortador até dar 1,5. Você mede, sempre medindo, olha lá, 1,5, tá vendo? Você sempre tem que utilizar uma régua, uma fita e medindo. Agora aí, gente, eu vou voltar de novo pra 2, tá? E o cortador, ele começa assim, lá de cima, né? De 1 até o 9. Só que você não conta do 1, tipo, eu utilizo, na hora que eu vou cortar, eu utilizo no 1, igual, por exemplo. Na hora que eu vou cortar aí a fatia de 2, eu utilizo no 8, que o 8 tá lá embaixo, tá? Eu nunca utilizei um, imagina, que fatia que eu ia cortar com um lá em cima. Então, o meu 2 tava lá na marcaçãozinha do 8 lá embaixo, tá? Então, como que você corta? Você vai ter que ir girando o bolo, tá? Ainda mais que esse daí era grande, você tem que ir fazendo uma rotaçãozinha com a mão. Quando é um bolinho pequeno de 15, eu nem faço rotação. Eu só vou fazendo aquele zigue-zague, vai e volta, sabe? Pro corte reto mesmo, tá? E olha só, vou cortar novamente. Você coloca ali, aí você vai fazendo uma rotaçãozinha aí, tá vendo, ó? Que o bolo é bem grande, ó.
Então, é super fácil, a sua fatia sai com tamanhos iguais, tá? Top! É só você calcular. Por exemplo, meu bolo deu 7,5 centímetros. Então, eu vou cortar 3 camadas de 2,5. Então, eu vou medir lá 2,5. E olha só, tá vendo, ó? 2, 2 e 2. As 4 com 2. Agora, já tem fatia cortada, vamos pro acetato. Eu tenho aí um rolo de acetato, eu sempre compro dessa marca. Na verdade, eu só compro dessa marca porque eu só acho essa marca. Não tem opção. E aí, esse daí eu acho que tinha 4 metros. Tem demais, tá? Mas eu acho que esse daí era de 4. E a gente vai cortar lá pra nossa forma de 30. Como que você vai fazer? Vai colocar dentro? Não, assim fica muito difícil cortar. Você vai colocar por fora. Você vai medir por fora, tá? Você vai pegar, deixar uma ponta do lado de dentro, colocar outra pra fora. E vai cortar. Faltando ali, sobrando uns 4 dedos. Nessa hora aí, acabou saindo um pouquinho de dentro da câmera, gente, que eu tava filmando sozinha nessa hora, então é complicado. Então, você vai cortar ali, ó, sobrando uns 4 dedos, tá vendo lá, ó? Pra sempre ter um espaço de sobra, tá? Nunca corta assim certinho, você não vai nem conseguir fechar. E olha só, sobrou bastante, você pode utilizar em outras formas, tá? Então, como que a gente vai fazer? Aí, você vai abrir agora sim ela dentro da forma. Ele é bem chatinho assim mesmo, tá? Fica enrolando. Aí, vai ficar, tá vendo? Uma ponta pro lado de dentro e a outra ponta pro lado de fora. Por isso que é bom sempre cortar uns 4 dedos a mais, deixar um espaço. Aí, você coloca seu primeiro disco de massa, tá? Eu sempre faço isso, porque aí você consegue medir certinho o acetato, apertar um pouquinho se for preciso. E coloca uma fita, tanto pro corte do lado de dentro, aí você coloca a fita do lado de dentro. E aquele corte que fica do lado de fora, ó, você coloca do lado de fora. Pra dentro assim, ó, pra segurar. E pronto, aí temos o nosso acetato montado, top. Vamos molhar o nosso bolo. Primeiramente, nunca molhe aquela parte da parede ali do bolo. Aquilo dali é o alicerce do nosso bolo. É ele que dá estrutura pro nosso bolo. Então, não molhe ele, tá? Faz uma marcaçãozinha ali, deixa um dedinho, meio dedinho ali que é do alicerce da nossa massa e molha só o restante central. E agora eu vou colocar o recheio. O recheio, gente, é a mesma coisa. Tente não colocar, deixa faltando 1 centímetro assim, não coloca até na parede do acetato. Porque na hora que você for colocar o outro disco e o outro recheio, você vai dar uma prensadinha e eles vão se alinhar. E aquele espaço que você deixou na borda, o recheio vai pra lá e vai se alinhar e ficar certinho, tá? Sempre deixa. Como eu tava colocando com a colher aí, acabou indo bastante lá pro canto lá do acetato, mas ficou sobrando ainda um espacinho, mas é sempre bom deixar um pouquinho mais, tá bom? Olha lá, tá vendo? Fiz de novo a marcação e vou colocar o recheio. Esse recheio foi a nossa aula anterior. Pra quem tá chegando agora, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra vocês assistirem o passo a passo, que é maravilhoso, um recheio de Oreo, tá? Bem cremoso. Vamos lá novamente. E vocês estão vendo aí que eu tava pesando a minha calda, mas pra vocês verem mesmo, tá? Vamos fazer o processo novamente. Não vou molhar a lateral, tá? Vou deixar aquela proteção lá, sem molhar. Vou molhar só o restante e vou terminar de colocar o meu recheio. Uma coisa que eu queria falar pra vocês do recheio é o seguinte: esse recheio específico, ele é bem cremoso, né? Bem cremoso. Então, quando você for fazer eles, vocês têm várias opções. Primeiro é fazer uma cinta. Você faz uma cinta com chantilly ou ganache ou um brigadeiro bem firme, que não adianta, o brigadeiro também tá cremoso. E aí, não corre o risco dele vazar ou formar aquela barriguinha, sabe aquela barriguinha que fica assim, marcando assim o recheio, tipo que ele estufou pra fora, tá? Então, você faz uma cinta, porque ele é um recheio que ele fica bem cremoso, tá? A outra opção é igual ao que eu vou fazer. Eu vou fazer uma brindagem nele do lado de fora, só na lateral do bolo, onde que tá o recheio, tá? Aí, eu vou fazer uma brindagem, você pode fazer uma brindagem. E a terceira opção, eu não quero fazer ele cremoso, não quero fazer cinta e eu não quero fazer brindagem. Você faz ele mais firme, aí você vai colocar gelatina,
tem 6 receitas aí, 6 bases de brigadeiro. Então, para cada uma base, você vai colocar 2 gramas de gelatina, tá? Quem acompanhou o vídeo, quem não acompanhou, eu vou deixar aqui para vocês assistir. Você coloca, eu fiz 3 e 3. Então, para cada receitinha lá que eu fiz, eu colocaria 6 gramas de gelatina. Diluo lá bonitinho como manda a instrução. Na hora que o meu brigadeiro tá no ponto, eu diminuo o meu fogo, adiciono a gelatina diluída, mexo bastante, desligo o meu fogo e boto para esfriar em temperatura ambiente. Depois venho adicionando o chantilly, recheio o meu bolo e fica top, fica bem seguro, estruturado e dura até no dia seguinte fora da geladeira, porque ele vai ter gelatina na composição, então vai estar bem firme, ok? Tá bem interessante você saber qualquer tipo, gente, não só esse recheio, qualquer tipo de recheio cremoso, você pode fazer isso. Depois de tudo prensado, bonitinho, molhado, calda certa, eu venho embalando com plástico filme, tá? Bem embaladinho para levar para minha geladeira de um dia para o outro. Importante que fica sempre um dia para o outro, tá? Ele ganhar aquela estrutura maravilhosa. Embala tudo bonitinho. Levo para a geladeira e eu vou mostrar para vocês o resultado no dia seguinte. Gente, esse bolo estava mega pesado. Vocês não têm noção quanto isso estava pesado. E vocês perceberam que ele já ficou com mais de 10 de altura, que já dá pra perceber, né? Olha só que maravilhoso. Olha aí, tá vendo? Dá pra ver a última camada? Já ficou aí com mais de 10 centímetros de altura. Então, aqui é no dia seguinte, que aqui passa bem rápido, né? Lógico. Olha só. Maravilhoso. Vou desembalar ali, ó. Tava bem molhadinho, estruturado, porque tava na medida certa. Gente, a questão de calda, não existe, assim, uma regra. Eu coloquei essa quantidade. Se você quiser colocar menos, pode. Se você quiser colocar mais, você tem que tomar cuidado, gente. Só não pode ensopar, senão ele vai desmoronar. Aí, eu tenho uma bandeja, ó, um cakeboard de papelão de 38 centímetros, ó. Tá vendo que ele já tá zoadinho ali, ó? Porque já era a terceira vez que eu ia utilizar ele, tá? Então, eu tinha ele já ali desse tamanho, então, como esse bolo não ia sair daqui, tá? Eu tava gravando ele só pra aula aqui do mini curso, então, eu utilizei o que eu já tinha lá, tá bom? Reutilizei, na verdade, pela terceira vez. Estava bem conservadinho. Ele é bem firminho, bem durinho, mas eu ainda prefiro o de MDF, tá? Eu só utilizo, se vocês vão perceber aqui no canal, eu só utilizo o de MDF. Aqui, o de MDF eu não tinha desse tamanho, o meu maior era de 32. Então, eu tive que pegar esse de papelão que eu já tinha, tá? Então, passei um pouquinho de ganache pra gente grudar o nosso bolo. E olha só, como que eu vou tirar do acetato. Prestem atenção. Com muito cuidado, que esse bolo tava mega pesado. Você vai levantar, tá? Olha só, meu bolo tá ali, não caiu, ó. Vou até dar uma balançadinha. E vou colocar ali na minha forma. Nick, não cai? Não. Por quê? Porque o recheio, embora ele seja cremoso, ele tá firme. Ele só cairia se seu recheio tivesse bem mole. Então, na hora que você puxasse o acetato, minha gata, ia vir só o acetato na sua mão. O bolo ia ficar lá na forma, tá? Então, ele veio porque, embora esteja cremoso, está firme. E aí, eu vou tirar tudo aí pra vocês verem bonitinho. Você já consegue ver a espessura que ficou o nosso recheio, com 6 bases de leite condensado, de brigadeiro, e 600 ml de chantilly, que a gente colocou ali, né? Pra fazer um brigadeiro bem cremoso, um creminho mesmo. Então, se você fosse utilizar só 6 bases de brigadeiro, sem adicionar o chantilly, para dar um pouco mais de volume, você já consegue perceber que ficaria com a camada mais fina que isso aí, né? Já ficaria uma camada mais fininha. E aí, porque eu fui fazer 3, né? E a gente colocou 600 ml lá na receitinha. Mas se eu fosse fazer só 2 camadas, aí eu já diminuiria a quantidade de chantilly. Não colocaria 600, colocaria umas 300. Olha só como ficou as camadas bem generosas, tá vendo? Se você gosta de trabalhar com camadas mais finas, você pode diminuir a quantidade de recheio. Esse bolo pesou mais de 6 kg. Ele pesou 6 kg 355, tá? Só o bolo e o recheio. Só que eu tinha esquecido de zerar ali o cakeboard. Só que esse cakeboard, ele tem 190 gramas, tá? Acho que 195, por aí assim. Então, pesou mais de 6 kg. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, me segue lá no Instagram, na página do Facebook, é Nick Silvério. Beijo, luz e até a próxima aula. Fui!